Bom, eu vou falar então sobre 2 casos para a gente explorar um pouco mais as ferramentas diagnósticas que a gente usa na patologia. Então, aqui eu coloquei um resumão. A gente tem as biópsias e ressecções cirúrgicas que vão passar por um processamento histológico e vão formar o tecido emblocado em parafina, que a gente vai fazer uma lâmina e dar o diagnóstico no microscópio. Mas a gente também pode ter o estudo de células através de punção aspirativa por agulha fina, como uma punção de tireoide, por exemplo, para identificar nódulos suspeitos da tireoide. Citologias esfoliativas, como é o caso do exame de Papa Nicolau, em que a gente vai fazer uma raspagem do colo uterino e colocar essas células numa lâmina e olhar posteriormente para identificar lesão precursora ou câncer de colo uterino. E nós temos 2 ferramentas que são ferramentas mais avançadas, que é o estudo imunistoquímico e os testes moleculares, que aí vão fazer mais o link com vocês nessa área de oncologia. Então, eu trouxe 2 casos para a gente entender a importância do exame imunistoquímico, como que a gente faz essa correlação entre a morfologia e a imune, e o que isso vai impactar no tratamento do paciente. Então, esse primeiro caso, ele é de uma mulher de 63 anos, que apresentou-se no ambulatório de mastologia com um aumento da mama há 2 meses. E ela referia que as mamas eram assimétricas e que tinha um aumento maior do volume da mama direita, e ela conseguia palpar um nódulo grande e doloroso, sendo que não existiam nem antecedentes pessoais e nem familiares. Então, no exame físico, a gente conseguiu notar mamas de grande volume, a direita maior do que a esquerda, fazendo um abaulamento no quadrante supermedial, na parte mais interna e superior da mama direita, palpando-se então um nódulo que era fixo, duro, e que media cerca de 15 centímetros, tá? Então, uma neoplasia bem grande, estágio mais avançado. Não tinha descarga papilar, a mama esquerda também não tinha nenhuma lesão, e as axilas não tinha linfonodo palpável suspeito ao exame físico. Então, qual que é a conduta aqui? A gente tem um exame físico que é suspeito, né? Então, aqui vocês vejam a paciente, a gente tem aqui essa lesão, que está abaulando essa região superior e medial da mama direita. E aí a gente vai para o estudo radiológico, que é a mamografia, que identificou um nódulo de grandes dimensões, classificando como BIRAD5. O BIRAD5 é uma classificação mamográfica que fala sobre a suspeição de nódulos a esse exame. Então, BIRAD5 é um nódulo provavelmente maligno. E aí a gente vai fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico dessa lesão, se é benigno ou se é maligno, né? Para confirmar essa possibilidade de malignidade nesse contexto. E aí a biópsia foi feita e foi dado um diagnóstico de carcinoma mamário invasivo, tipo ductal, que é o que a gente hoje chama de tipo não especial, com algumas características que eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas o importante é a gente saber que os núcleos tinham grau 2, que é um grau moderado, e o grau histológico também é um grau moderado. A gente tem de grau 1 a 3, né? Então, 1 melhor, 2 intermediário e 3 um pior grau. E essa paciente foi, então, para a cirurgia. Então, na cirurgia, a gente tem, assim, já a identificação de uma massa de grande tamanho, e aqui a macroscopia. Quando chega na patologia para nós, depois de um período de fixação informal, a gente consegue identificar uma lesão que ela tinha os limites imprecisos, que estendia-se de uma certa maneira para o tecido adiposo e que tem essa consistência mais amolecida e friável, que é uma consistência que a gente chama de tipo carne de peixe podre, uma consistência mais sugestiva de que é uma neoplasia que tenha necrose e seja maligna. E aí na lâmina a gente vai identificar então como é feito o diagnóstico. Então, a gente tem aqui a formação de glândulas. Glândulas são essas estruturas tubulares, então, como a gente vê aqui, ó, eu formo um túbulo com uma luz central, que é o lúmen da glândula, né? Então, a gente tem a formação de várias glândulas, e essas glândulas, elas não estão restritas ao parênquima mamário, elas estão invadindo o tecido adiposo aqui adjacente, e elas têm uma arquitetura mais complexa, elas estão, às vezes, agrupadas, eu tenho 4 aqui glândulas agrupadas, aqui mais algumas, numa arquitetura mais complexa, e quando a gente olha os núcleos dessa neoplasia, os núcleos têm nucleolos evidentes, eu tenho pleomorfismo, ou seja, uma célula diferente da outra, com atipia nuclear, e isso dá o diagnóstico de malignidade neste contexto todo.
Quando a gente dá o diagnóstico de câncer de mama, a gente tem que obrigatoriamente fazer o estudo imunistoquímico para a gente poder ver se essa neoplasia ela vai ter responsividade, expressão de receptores hormonais como estrógeno e progesterona, o receptor HER2 e o índice de proliferação celular. Então, a imunistoquímica, quando ela é positiva, ela cora as células em marrom, como vocês estão vendo aqui. Então, todas essas bolinhas marronzinhas que vocês estão vendo, significa que é um tumor positivo para receptor de estrógeno. E aqui a mesma coisa, ele é positivo para receptor de progesterona, então é um tumor que vai ser mais bem sucedido nas terapias anti-hormonais, como, por exemplo, o tamoxifeno, que aí depois o Deney pode comentar mais a respeito sobre os tratamentos alvos nesse contexto. Aqui a gente tem o HER2, que é lembra que eu falei para vocês que ele era um receptor de fator de crescimento, então toda vez que ele está super expresso, essas células vão se proliferar e crescer de maneira ininterrupta, e ele é positivo quando ele marca a membrana das células, como a gente está vendo aqui, essa marcação que parece uma tela de galinheiro, e isso também é alvo de terapias anti-HER2, como o trastuzumab. E o índice de proliferação celular, ele vai falar o quanto que a célula está se proliferando. Quanto mais células marronzinhas positivas, maior a porcentagem de células positivas, mais proliferativo é esse tumor. Quanto menor o número de células positivas, menos proliferativo é esse tumor. Então, esse conjunto de achados que a gente junta, tanto a morfologia como a imunistoquímica, vai me dar um laudo final de um câncer do tipo ductal invasivo, positivo para receptores hormonais, positivo para HER2 e com índice de proliferação celular em 70%, ou seja, essa paciente ela vai ter a sua terapia guiada por esse perfil imunistoquímico. Mas o que é a imunistoquímica? Eu vou passar um panorama mais geral para vocês de o que é o estudo imunistoquímico, né? Então, o exame imunistoquímico, ele combina um método imunológico e histológico. Eu vou detectar, então, em um tecido tumoral, os antígenos específicos baseados no anticorpo que eu tenho no meu laboratório. Então, eu tenho kits com anticorpos e esses anticorpos vão ser pingados na lâmina que tem o tecido e vai existir uma interação entre a célula tumoral, que tem o seu antígeno aqui expresso na sua membrana, e o anticorpo que eu vou pingar lá nessa lâmina, que eu vou chamar aqui de anti-A. Uma vez que eu tenho essa ligação do antígeno com o anticorpo, isso vai acender uma reação fluorescente, que a gente vai ter alguns mecanismos de fluorescência através de substâncias que são colocadas nessa solução antigênica, e aí vai dar essa coloração amarronzada que vocês viram na lâmina. Então, toda vez que eu tenho interação antígeno-anticorpo, a coloração amarronzada aparece na lâmina e eu falo que é positivo, certo? E aí nós temos, então, coisas que são importantes você saber. Eu não preciso ter uma nova coleta para fazer imunistoquímica. Eu posso pegar a mesma biópsia, o mesmo tumor que eu já retirei, e a partir do mesmo bloco de parafina que eu utilizei para dar o diagnóstico de neoplasia, eu posso fazer, então, o estudo imunistoquímico, fazendo essa interação do antígeno no tecido tumoral com o anticorpo que reconhece esse antígeno na solução que a gente tem no laboratório. E aí a gente tem algumas aplicações de imunistoquímica, né? Então eu vou falar de modo geral as 4 principais aplicações. A primeira e mais comum é a avaliação prognóstica de neoplasias. Então, todo câncer de mama, a gente tem que saber se é positivo ou negativo para estrógeno, progesterona e HER2, porque isso vai me dizer se ela vai responder melhor a um tipo de tratamento e se o prognóstico é melhor. Nós temos uma classificação molecular do câncer de mama que nos diz que tumores que são receptores de estrógeno e progesterona positivo, com baixo índice de proliferação Ki67 e HER2 negativo, possuem um prognóstico muito melhor do que comparado a um tumor que é negativo para receptor de estrógeno, progesterona e HER2, que a gente chama de triplo negativo, que é um pior prognóstico, é o pior prognóstico de todos, tá? Outra aplicação seria no cenário de caracterizar a origem de um tumor metastático. Então, imaginem que o paciente chega no consultório com um nódulo na região supraclavicular esquerda e é feita uma biópsia e vem o diagnóstico de carcinoma. E aí a gente não sabe de onde é esse carcinoma, ele não tem ainda o seu diagnóstico
firmado. E aí a gente pode fazer imunistoquímica, existem anticorpos específicos para cada tecido. Então, eu tenho anticorpo específico para a mama, outro para o intestino, para a bexiga, para o pulmão, e eu vou testando no tecido esses anticorpos, o que for positivo me sugere mais um sítio primário, e aí a investigação diagnóstica desse paciente vai ser mais naquele sentido. Outra indicação seria quando eu tenho uma neoplasia tão indiferenciada, tão pouco diferenciada, que eu não consigo falar se é um carcinoma, se é um sarcoma, se é um linfoma ou se é um melanoma. Toda vez que a gente tem essa neoplasia tão pouco diferenciada, a gente usa de marcadores imunistoquímicos que são mais sugestivos de carcinoma, outros mais de linfoma, outros de melanoma. Então, a gente tem marcadores específicos para cada tipo de neoplasia. E no caso de subclassificação de neoplasias, os linfomas hoje em dia não são tratados de maneira somente pela morfologia. Então, eu tenho que falar que é um linfoma e eu tenho que falar se ele é um linfoma de células B, se ele é um linfoma de células T. Se ele tem positividade ou não para alguns outros marcadores de pior prognóstico, como o ALK, o CD30. Então, a gente tem uma subclassificação de neoplasias, em especial dos linfomas, que a gente não tem tratamento se a gente não fizer essa imunistoquímica e definir direitinho qual que é o tumor desse paciente. E aí a interação, neste próximo caso, entre o estudo imunistoquímico e a biologia molecular, como que eu junto todos esses achados e quando que é indicado, né? Eu vou dar uma situação que é indicado a gente complementar um estudo imunistoquímico com a biologia molecular. Então aqui a gente tem um paciente do sexo feminino de 75 anos, que apresentou-se com dor abdominal e aumento do volume abdominal há 5 dias. Na investigação, ela trazia um hemograma com uma anemia hipocrômica e microcítica e referia também fraqueza e emagrecimento de 3 quilos nas últimas 2 semanas, então um emagrecimento mais abrupto. No exame físico, foi realizada então a palpação de uma massa no flanco direito e ela tinha um histórico familiar muito forte. Ela tinha 3 familiares de primeiro grau, ou seja, irmão, pai, mãe, com carcinoma coloretal anterior. Sendo que um deles, que era o irmão dessa paciente, tinha 45 anos. Quando a gente tem uma neoplasia familiar, que a gente está vendo que várias pessoas da família têm, abaixo dos 50 anos, a gente tem que desencadear a investigação dessa possível neoplasia do colo e reto, né, do câncer coloretal, no intuito de saber se essas pacientes têm síndrome de Lynch. Então, a gente tem aqui a macroscopia. Esse paciente foi operado e a gente via no cólon direito essa lesão mal delimitada, com borda elevada e fundo mais ulcerado, e que pegava toda a circunferência daquele segmento do intestino. E na lâmina, a gente via, então, aqui, só para vocês terem ideia, tecido normal, a gente tem glândulas intestinais normais, com células caliciformes, bem histologia normal, e mais abaixo dessa região, a gente viu uma neoplasia pouco diferenciada, ou seja, aqui não formava glândulas, vocês podem perceber que são células mais isoladas, formando como se fossem lençóis de células, e tem bastante linfócito ao redor. Isso é uma característica importante dessas neoplasias, nesse contexto que a gente está falando. Então, uma neoplasia tem um denso infiltrado linfocitário ao redor e formação de glândulas em algumas outras partes. Então, se eu levar em consideração que eu tenho áreas bem diferenciadas, como essa, e áreas pouco diferenciadas, como essa aqui, eu vou classificar esse tumor como moderadamente diferenciado. Ele está bem no meio do caminho entre a diferenciação bem diferenciado e pouco diferenciado, então um prognóstico intermediário neste sentido. E aí também, quando a gente dá o diagnóstico de câncer coloretal, de adenocarcinoma, principalmente dessa região, a gente vai ter que fazer a imunistoquímica para pesquisa de instabilidade de microsatélites. E o que são microsatélites? Eles são repetições do DNA, em que a gente tem segmentos que têm essas repetições que fazem o reparo do DNA. Toda vez que a gente tem um aumento desse número de repetições e a gente tem uma instabilidade desses microsatélites, eu vou ter defeitos no reparo do meu DNA. Então, genes que vão ser afetados por perda de reparo e que vão se proliferar de maneira errônea,
para sempre, se não for feito nenhuma terapia-alvo específica também, o tratamento adequado. Então, a gente tem 4 genes de reparo. A gente tem o MLH1, o PMS2, o MSH2 e o 6. O normal nos tecidos aqui é muito ao contrário. Eu trouxe também esse exemplo para vocês verem que nem tudo que é positivo é alterado na imunistoquímica, porque o normal é que todas as nossas células tenham genes de reparo preservado. Então, o normal é eu ter imunistoquímica positiva, é eu ter essa marcação nuclear marronzinha, como vocês estão vendo. E aí eu falo, é positivo com expressão nuclear preservada. Isso é o correto para este cenário aqui. Quando eu tenho perda de expressão, ou seja, quando é negativo, aí sim eu estou falando que esse gene vai ter um defeito, provavelmente um defeito de reparo de DNA, né? Então, o que perde-se aqui é o que está alterado, e aí nesse caso esse paciente teve perda de MSH2 e MSH6. Então, a gente deu o diagnóstico de um adenocarcinoma invasivo no cólon direito, moderadamente diferenciado, que invadia até a camada muscular própria e tinha esse infiltrado linfocitário peritumoral presente moderado, tá? E na imunistoquímica, então, ele teve negatividade, ou seja, perda de expressão nuclear para MSH2 e 6, e aí a gente coloca aqui uma nota. A perda da expressão imunistoquímica das enzimas de reparo MSH2 e 6 favorece a associação com o fenótipo de instabilidade de microsatélite. Isso significa que esse paciente tem que ser investigado no contexto da síndrome de Lynch, que é uma síndrome que a gente tem uma predisposição ao câncer coloretal em pacientes mais jovens, que não está associada a pólipo pós-intestinal e que tem esse contexto familiar, como esse paciente tinha, 3 parentes, sendo que um deles tem menos de 45 anos. Então, esse paciente ele tinha tudo para ser, dentro do contexto, um portador de síndrome de Lynch. Então, a instabilidade de microsatélites, ela vai estar presente em 15% dos carcinomas coloretais, ela está mais presente comumente nos carcinomas que são de cólon proximal, como era o caso dessa paciente, e rico em linfócitos, como também era o caso desse paciente. E aí, esses linfócitos aqui, a gente está até com os estudos em direção à imunoterapia, que vai fazer um aumento da defesa do hospedeiro à neoplasia, também sendo uma outra forma de combater essa neoplasia. E aí, nesse contexto, imaginem que o paciente desenvolveu doença metastática, ele teve nódulos no fígado e ele estava, então, diagnosticado com adenocarcinoma num cenário metastático com possibilidade de ser síndrome de Lynch. Aí a gente tem que fazer a solicitação de BRAF. BRAF é um teste que a gente vai fazer de biologia molecular para pesquisar a mutação no BRAF V600E, que pode estar presente em cerca de 10% dos carcinomas coloretais, que quando está presente, exclui o diagnóstico de síndrome de Lynch. E também indica que esse paciente vai ter mais resistência a tratamento anti-fator de crescimento, anti-EGFR, tá? Então, contraindica o tratamento, ou seja, é muito importante que essas pacientes que sejam candidatos a ser síndrome de Lynch, quando estão em cenário metastático, sejam testadas para o BRAF, para firmar o diagnóstico ou não e para indicar ou contraindicar esse tratamento com anti-EGFR. Nesse caso da paciente, a gente fez o teste genético, o BRAF era selvagem. Quando a gente fala selvagem, quer dizer que ele não é mutado. Então, no final, a gente concluiu que essa paciente, de fato, tinha a síndrome de Lynch, tá? A gente tem um algoritmo aqui, vou mostrar para vocês. Então, microsatélites deficientes, a gente pode ter cânceres esporádicos ou síndrome de Lynch. E aí, se a gente tem perda e associado a BRAF wild type, que é o tipo selvagem, se for o MSH2 e 6, que é o tipo do nosso paciente, ainda vai ter que ser confirmado com uma sequência, com um sequenciamento de DNA para confirmar Lynch, que é o caso desse paciente. Então, ele fez o sequenciamento, confirmou que era Lynch, e o cenário contrário seria, se ele tivesse o BRAF mutado, a gente consideraria isso como não sendo Lynch, como sendo um carcinoma coloretal esporádico, que é a maioria, mas que nesse caso a gente teve todo esse cenário diagnóstico diferente. Então, para vocês entenderem que eu tenho a parte de diagnóstico morfológico, que é a lâmina, que fala se é tumor, se ele é benigno, se ele é maligno, baseado naquelas características todas que eu falei para vocês, e essa parte genética, molecular e imunistoquímica, em que a gente vai testar fatores prognósticos e preditivos de resposta e que vão indicar tratamentos
específicos, terapia-alvo específicas, que é aí o que vocês mais vão ver na oncologia clínica. Então, eu fico aberta aí para eventuais dúvidas, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu entendo que para muitos pode ser um tema mais complexo, mas eu acho que de uma forma mais genérica, inicial, é um bom começo para vocês entenderem como que o patologista pode atuar em conjunto com o oncologista, cirurgião oncológico e áreas correlatas. Muito obrigada.